E para quem acompanhou o vídeo anterior sabe que hoje é dia de colocar as paredes internas do nosso motorhome. Bora acompanhar como é que isso ficou, porque a nossa casinha tá ficando chique e você é nosso convidado especial. Vamos lá! E aí vem a parte tão esperada. Dá para ver o carro aí completamente oco, né? Não tem forração nenhuma a não ser esse aparente alumínio aí que é da forração termoacústica. Aí a graça vai começar, porque a ideia, uma vez conferidas as metragens, é começar a trazer aí para dentro e fixar dentro do carro os pedaços de madeira já revestido. No começo vai ser meio estranho, porque tem uns pedaços com revestimento, outros sem. É aquela história, tem uns lugares que não ficarão aparentes e a gente economizou na cara dura o laminado PET. Bom, estou tirando aí as últimas medidas e estou aproveitando para fixar um pouco melhor alguns conduítes, porque a hora que tiver o laminado não tem mais como mexer, né? O tiver, na verdade, a forração. Saí aí do carro, nem preciso dizer o que fui fazer, né? Então olhem aí pela última vez o carro totalmente vazio, sem as paredes internas, porque o próximo passo agora é fazer da van alguém com cara casinha. Eu diria que a gente vai começar a construir as paredes do nosso carro. E lá vamos nós, tá vindo aí a primeira madeira. Decidimos que o trabalho de colocação começaria pelo que chamaremos de sala. Aí a imagem é um pouco apertadinha, mas não tinha muito o que fazer. Tá ali, ó, indo para o seu devido lugar a primeira folha de madeira. É aí que a gente vai começar a entender como é que o carro vai ficar. E pela expressão da Mel dá para ver que não foi nada fácil. Bora que tem trabalho de monte. Bom, já que estava do lado esquerdo do carro, a gente já tinha levado um madeiramento para dentro, agora estamos com o outro aí. Esse é o traseiro. Tem o recuo, o recorte da caixa de roda ali. Então a gente vai dar uma desviadinha dos conduítes, tem que dar uma abaixada, senão não passa. E aí a gente ergue e coloca ele na posição, não ainda no lugar, mas na posição que ele vai ficar. Já dá para começar a ter uma ideia aí. Observe que entre o vão que a gente chamou de sala, que é essa madeira do lado direito da sua tela, para essa madeira que está sendo posicionada agora, tem um pedaço de madeira crua. É exatamente onde vai ser montado posteriormente o nosso banheiro, galera. Por isso que está cru, por isso que não tem laminado PET nela. E aí a gente tem uma ideia de como o carro vai ficar. A surpresa boa é que deu exatamente do tamanho que a gente esperava. A gente fez isso tudo medido e não tem como ir colocando no lugar para ver se realmente está certo. E quem aparece em casa dança, ó, de cabelinho branco ali no fundo da van, é meu tio Valmir, que veio lá de Tangará da Serra. Um abraço aí, meu tio, valeu pela ajuda aí. O cara achou que ia ser molezinha, se lascou, ajudou a carregar madeira uma tarde inteira. Obrigado, irmão. Valeu, tiozão. Obrigado. E olha só, essa hora há de chegar. E aí a gente resolve posicionar a madeira no lugar certo. Aquelas caixinhas que eu tenho na mão ali são parafusos autobrocante. Autobrocante porque ele tem uma espécie de broca na ponta dele. Então ele vai furando a madeira, furando o ferro e dando um alto travamento também. É um parafuso bem legal para esse tipo de serviço aí que a gente está fazendo, tá bom? Ele fica realmente firme e se você quiser uma segurança a mais, dá para você colocar alguns arrebites. Essa parte forte aí com madeira de 10 a gente entendeu que os autobrocantes bastariam. Então o que eu tenho na mão aí? Parafuso autobrocante e parafusadeira elétrica. E aí a Melissa está sentada ali, parece que está descansando, né? Tá nada. Ela está ajudando a segurar a madeira. E ó o malabarismo, ó, eu preciso de força, eu preciso de apoio. Então estiquei o pé do outro lado, vou colocar o parafuso e vai na marra. Esse parafuso entra na raça aí. Não tem mão para a gente poder filmar isso de perto.
Então desculpa aí, galera, mas não tem como dar um ângulo aí. Mas tá lá, o primeiro parafuso entrou. E daí para frente é sair fazendo isso na madeira inteira. É, galera, e aí segue o baile. E pega parafuso, e pega a parafusadeira, e faz força, e bora mais um furo. E assim a gente foi aos pouquinhos colocando a madeira no seu devido lugar. Cara, a madeira é muito firme, muito firme. Ela chega a envergar em alguns lugares, não tem nem escolha, porque principalmente onde pega ali nas vigas e nas colunas do carro, ela fica muito firme mesmo. E optamos pela madeira de 10 porque dá para prender os armários nela mesma. Embora alguns pedaços do armário a gente já sabe que serão colocados também na estrutura metálica do carro. Vai passar o compensado naval e vai fixar também no metal do carro. Olha só o quanto a madeira envergou, dá para ver que ela está pegando o formato da carcaça da van. Ela está ficando torta, ela está ficando com a mesma curvatura que a gente via antes nas ferragens da van. É isso, a ideia era essa mesmo. A gente está vendo aí o trabalho que isso deu, é bastante força, e aí precisou de usar e abusar aí do quesito força e ferramenta. Eu fui fazendo alguns furos, embora o parafuso era autobrocante, eu fui fazendo alguns furos onde pegava na lata do carro, principalmente nessas colunas do carro que são um pouco mais reforçadas, o autobrocante por si só não estava entrando. Mas foi um trabalho bem legal e a gente logo viu que pelo menos a primeira madeira ficou bem firme. Bom, depois que pregou a primeira, o resto era morro abaixo. E aí dá pra ver a força que a Mel tá fazendo, não tem jeito. E aí a Mel ia segurando a madeira, envergando aí para pegar a envergadura que tinha, e eu ia parafusando onde dava. Pegando viga e coluna, porque tem que ficar bem firme, e aí dá pra ver o vão já da janelinha que a gente colocou aí. Quem não viu, dá uma pegada aí nos vídeos anteriores que ficou bem legal. Então tá aí, ó, é tudo sobre medida, tem que bater encaixe, tem que bater ângulo, tem que dar tudo certo que é para ficar com o melhor acabamento possível. Mas está aí, a gente está aí fixando a madeira que será em breve a parede da nossa sala. Simbora, simbora que tem trabalho e bastante. E o problema é que tudo aquilo que fez de um lado tem que fazer do outro. Já tinha forrado o lado esquerdo e agora aí a nossa saga é para forrar o lado direito. Não vou perder tempo aí, nem o meu e nem o de vocês, em mostrar como fizemos, porque o processo foi o mesmo. Empurra a madeira, segura a madeira, calça a madeira, parafusa com parafuso alto brocante e bora para a próxima. Foi essa aí a brincadeira. Não tinha muito o que fazer e a gente ia ter que passar por isso, a gente sabia disso. Então tá aí mais um pedaço do carro forrado por dentro. E lembra que faltam alguns pedaços delicados que a gente sabia que estavam por vir. Daqui a pouquinho vamos ter que falar de teto, porque o teto também foi forrado com madeira e também foi forrado com madeira de 10 milímetros. E por falar em teto, chegou a vez do teto. Bom, estava rolando uma espécie de convenção ali. A bem da verdade é que a gente não tinha a menor ideia do que ia fazer. E quem estava na casa acabou ajudando a segurar esse treco aí em cima enquanto eu parafusava. No teto não tem muito o que fazer. Tem que achar as vigas do carro e prender o teto nelas. E isso é pesado, ainda mais todo mundo com a mão erguida aí. Qual foi a saída? O pessoal segurou, eu posicionei a placa no lugar, aí o pessoal ajudou a segurar essa placa lá no alto, enquanto eu ia fixando os parafusos brocantes nas vigas do carro. Um trabalho bem chato de fazer, mas que deu certo. E se o primeiro pedaço do teto deu certo, o segundo teria que dar também. O teto foi dividido realmente em duas únicas folhas. A primeira já tinha sido colocada aí, a segunda a gente seguiu o mesmo esquema. Afinal, a gente estava com a ideia de que time que está ganhando a gente não se mexe. Essa hora eu sempre lembro do 7-1 para a Alemanha, mas fazer o quê? É o que a gente tinha para hoje, a gente seguiu exatamente o mesmo modelo da colocação da primeira placa. A galera aí deu aquela força,
meu tio, meu pai, minha mãe e a Mel seguravam essa madeira enquanto eu carinhosamente fixava os parafusos autobrocante, transpassava eles pela madeira e fazia uma boa fixação nas vigas que tinha no teto desse carro. Um trabalho cuidadoso, um trabalho delicado, um trabalho que tinha que ser muito bem analisado onde ia ser perfurado, até mesmo porque tem que ficar firme. Observe que esse teto não pode ceder de modo algum. Além dele estar sobre a nossa cabeça, ele também vai ajudar a fixar os armários, então tinha que ser tudo muito bem colocado. E foi essa aí a nossa aventura. Usamos e abusamos da boa vontade das pessoas que estavam na casa, e aí eu deixo um agradecimento especial também aos meus pais, que além de ceder o espaço, estavam aí firme e forte, ajudando a segurar a madeira no alto. Pesado, galera, a madeira é pesada. Ela pesa por si só e depois de um tempinho com os braços erguidos, cara, não tem quem aguenta. Mas era algo que a gente tinha que fazer. Se não tinha outro remédio, o remediado estava, e foi assim que a gente tacou pau nesse teto aí. Um trabalho chato de fazer, cansativo, de doer os bracinhos mesmo, não tinha muito o que fazer, mas um resultado bacana. Às vezes a gente olhava com cara de que não vou aguentar, não vou conseguir, mas deu tudo certo. E observem que já ficou passado aí pelos buracos que tem tanto no teto quanto na lateral, os conduítes de fiação elétrica aí, porque isso aí, esses redondinhos que tem no meio do telhado aí, no meio da forração do teto, esses redondos são para colocar lâmpada. E aí cada lugar desse vai ter uma lâmpada ali. A lâmpada que está deslocada, ou o buraco deslocado à direita, é a lâmpada dentro do banheiro. E assim vai. A gente acredita que o trabalho foi bem calculado. E aí quanto mais calculado ele estiver, menos chance de ter erro. Não acredite você na ideia de que calculando bem não vai dar erro, porque vai. Sempre alguma coisa passa. E isso não é uma praga que eu estou rogando, não. É um resultado de uma vivência aí que nós tivemos. Por mais que a gente queira fazer, por mais que a gente tente ser cauteloso, que tome medida de tudo, que mede e remede tudo, sempre dá uma diferença em algum lugar. E aí esse tipo de diferença a gente tem que corrigir. Então fica aí mais uma vez o meu agradecimento para a galera que brincou de mãos ao alto aí enquanto eu prendia cuidadosamente a forração nossa aí no teto. E para provar para vocês que os detalhes fazem toda a diferença, eu estou aí cuidando de um detalhe bem pequeno, mas que vai fazer a diferença, é o acabamento da janela. Essa moldura que tem branca aí foi comprada junto com a janela, aí a galera lá da Finestra Car deu aquela força, explicou inclusive como colocar e tudo mais. Então aí a gente tem um acabamento que tem que ser colado ao redor da madeira da janela. E aí nada melhor do que a tal velha e famosa cola PU. Isso tem tubos e tubos de PU enfiado dentro desse motorhome. Não tem jeito, a cola PU é o que salva a galera. Então eu estou aí com todo o cuidado do mundo, passando cola PU em volta da moldura da janela e colocando a moldura da janela no lugar. É um trabalho um pouco mais leve daquele que a gente estava fazendo, mas não menos importante. Aí eu dou um acabamento ali com estilete, onde foi preciso, enfim. O capricho aí realmente faz toda a diferença. Mas tá aí o resultado da janelinha da sala com a madeira, né, a parede revestida e também a guarnição, o acabamento branquinho da janela. Embora a janela é preta, nós optamos pelo detalhe em branco, pelo acabamento em branco, e a gente achou que ficou bem legal, deu um resultado bacana. É isso aí, galera. Nossa sala já tem parede e já tem janelinhas. Olha aí agora em detalhes para vocês. Ó, a fita crepe vai sair depois só para segurar a moldura no lugar, mas olha aí bem em detalhe
que o acabamento na parte curva da madeira foi feito também com PU. Já esse outro lado aí que você está vendo calçado é a porta, né, lateral, a porta de correr. Você está vendo que tem uns calços. Por quê? Porque aí não tem aonde parafusar essa madeira da janela. Então ela foi toda colocada com PU. Por aí dá para ver a resistência dessa cola PU. Então aí eu já tinha colado a madeira no lugar e eu estava dando com essa pistola de PU aí, o aplicador de PU, eu estava dando um acabamento ali. Então é um trabalho de passa PU, limpa PU, e aí fica a dica para vocês. Tá vendo que aí eu estou usando papel higiênico? Cara, tem algo muito melhor que papel higiênico que a gente só descobriu depois. É luva, essas luvas cirúrgicas que médico e dentista usa. Falar em dentista aí, um abraço para o nosso amigo Alex, dentista de primeira mão. Mas voltando aí na cola PU, a gente tem uma, uma resistência muito grande a esse material, um material que realmente aguenta o tranco. E aí eu estou passando com capricho aí nos cantinhos, mas para dar acabamento e não ficar fresta, porque o que está segurando mesmo essa placa de madeira dentro do buraco da janela é a PU que eu coloquei atrás aí. Por isso, essa madeira e esse ferro calçando, empurrando a porta. Eu vou resgatar uma foto que a gente tem aqui feita de como ficou estranho, mas o carro passou a noite inteira com as madeiras aí calçando essa janela para que ela realmente ficasse posicionada no lugar que a gente queria e o melhor de tudo, né? Com a aderência necessária para que a gente possa andar com esse carro e nem com ele pegando sacodes, estradas de terra e tudo mais, essa janela meramente colada aí sofra algum dano. A PU, só que aí não é essa é a PU 40, a PU 55, para vocês terem ideia da resistência, é a mesma cola que utiliza, é a mesma não, né? É a cola que utiliza para colar para-brisa de automóvel. Essa PU 40, a diferença aí é que muda um pouquinho a composição, a resistência e ela é branca. Então, para fazer esse tipo de acabamento é melhor que seja branca, principalmente do meu carro, principalmente no meu carro, né? Que ele já é branco. Então, eu estou aí com um capricho dando um acabamento. É esse o trabalho que foi feito nessa janela do meio aí, galera. Bom, e agora aí eu tô vendo como é que eu vou fixar o recuo da janela. Observe que eu tô chamando de recuo da janela, mas é o recuo da cama, né? São 5 centímetros que eu vou ganhar de cada lado aí, que é para eu poder dormir esticado. E na boa, isso aí não tem preço. Só que não dá para parafusar, porque atrás desse revestimento térmico tem uma chapa de ACM. E eu também não consigo colar ela aí porque ela não pararia colado no revestimento. Então eu estou dando uma estudada aí como eu vou fazer e já dou um spoiler. Eu decidi colocar ela com aqueles L's de canto e aí eu prendo a madeira no L e o outro lado do L na chapa de metal do próprio carro, nessa parte de baixo aí da minha mão e na parte de cima também tem estrutura metálica. São algumas vigas que passam ali e aí eu vou parafusar nelas. Mas é isso, eu tive que quebrar um pouco a cabeça aí até chegar na solução. Mas vai dar certo, posso adiantar que deu certo. Vamos dar uma olhada aí como foi isso. Olha só, depois de muita insistência, a gente resolve fazer a fixação mesmo com os L's que eu falei há pouco. Eu estou dando uma conferida aí só para saber se vai ficar dentro do esquadro, percebe? Ali também tem um acabamento, e aí tem que tomar cuidado, porque se eu afundo muito essa madeira, o acabamento fica saltado, mas ela foi feita para ser afundada. Então aí a gente está buscando encontrar os 5 centímetros que a gente tinha definido de folga aí, e aí eu vou empurrando, a Melissa vai ajudando a centralizar ali, e aí é legal porque isso é um trabalho que a Mel faz muito bem, então ela dá uns pitacos muito legais aí. E a gente está num momento crucial, porque não pode errar, não tem nem cabimento pensar em refazer uma madeira dessa.
Então tem que ser realmente pensado. E aí, uma vez posicionado aí, eu só saio conferir para ver se a estrutura da janela do outro lado lá não abalou, e realmente não está abalado, a Mel continua segurando. É chato porque não tem o que fazer, ela não pode largar essa madeira aí por nada. Ela não está colada, mas a gente está colocando ela no prumo. E aí não tem muito o que ser feito aí. Haja vontade e haja força aí por parte da Melissa para fazer esse trabalho também dar certo. Eis que finalmente eu retorno aí, e aí eu já vou calçando a parte de baixo com o L que eu falei, uma peça muito pequenininha, na câmera não deve dar para ver, mas ele é um L minúsculo aí, é bem pequeno mesmo. E aí o que a Melissa faz? Ela segura na posição que estava, e aí eu com a parafusadeira e parafusos autobrocante acabo prendendo aquele pedaço de madeira dentro daquele recuo que nós fizemos. Sempre lembrando que o recuo é um recuo de 5 centímetros de cada lado, ou seja, ganhei 10 centímetros. Para ter ideia, a nossa cama ficou muito próxima de um tamanho padrão. O tamanho padrão de cama é 1,88, se não tiver enganado, por 1,28. A nossa cama ficou por 1,40, mais larga que uma cama normal, por 1,81 de comprimento. Então, uma cama legal, uma cama ficou de tamanho bom e eu fiquei bem feliz com o resultado. Deu um trabalho gigante isso aí, e mede daqui, estica de lá, e qualquer centímetro ia fazer a diferença, mas valeu a pena, valeu aí ter perdido um pouco mais de tempo nessa construção aí desse pedaço do motorhome, porque eu confesso, cara, isso deu muito trabalho. Fazer esse recuo aí foi bem chato e está sendo até agora, né? Eu estou medindo ali a distância que eu vou colocar os L's para que eles possam ficar aí com a devida simetria um lado com o outro. Mas não tem, não dá para discutir o quanto foi útil ter feito esse recuo. E o processo é o mesmo, parafuso autobrocante. Prende o L embaixo, prende o L em cima também na madeira e problema solucionado. Já temos esta placa do recuo devidamente fixada e com a garantia que a gente queria de que ia ficar bem fixado mesmo. Tá, Mel, segurando mais um pouco aí para que dê tempo de eu colocar alguns parafusos de reforço. Mas a placa já está devidamente no seu lugar. A parte de baixo estava um pouco mais dura e por isso que eu estou pegando a furadeira. Na madeira o parafuso entra tranquilo, mas quando diz respeito aí à viga do carro, viga ou coluna, qualquer um desses dois aí é muito mais forte que a lataria normal. Aí tem que ser mesmo, né? A gente sabe que tem que ser. Mas está aí, apesar da posição ingrata e de não estar nada fácil segurar esse recuo, ele acabou de alguma forma indo parar no seu devido lugar. E se você ficou conosco até agora, muito, muito, muito obrigado. Não esquece de assinar o canal para gente e clicar no sininho para receber as próximas novidades. A gente está sempre postando coisa nova aqui. Olha só, a dificuldade agora aí é outra. E o que a gente está fazendo aí é o revestimento da caixa de roda. São duas ações distintas. Agora que tem madeira, dá para a gente colocar o isolante térmico na caixa de roda, e depois que esse isolante térmico estiver devidamente no seu lugar, essa caixa de roda também irá receber um madeiramento, um compensado naval de 10 milímetros. Dá para ver ao fundo lá que as portas traseiras também já estão com o seu devido acabamento. Por mais que a gente tenha tentado cortar partes e não mostrado todos os detalhes como as portas traseiras sendo montadas, a gente não mostrou, o vídeo ficou realmente longo. Por isso que eu agradeço muito a você que teve o interesse, a curiosidade e a paciência de acompanhar o vídeo até esse exato momento. O trabalho aí, eu diria que desse momento de forração está chegando ao final. Concluindo essa caixa de roda, a gente tem aí uma forração interna praticamente completada. Os vãos que
vocês verão aí o alumínio, é porque são vãos que vai armário, e aí a gente não vai forrar mesmo. A decisão foi não forrar aonde a gente vai encostar armário, até para não ficar fazendo peso no carro e gastando madeiramento também. É isso aí, pessoal. Segue em frente, o vídeo não acabou não, tem mais coisa para a gente ver. Bom, e aí a gente está montando a caixinha sobre a caixa de roda, né? Daria para não fazer isso aí? Daria sim. Só que ia ficar um pedaço sem revestimento termoacústico e também um pedaço com caída. E, cara, a gente não achou que seria interessante não um pedaço ovalado debaixo da cama e ia ter o grau da caixa de roda. Optamos por fazer ângulos de 90 graus e deixar ali a caixinha retangular em volta da caixa de roda. Dá para imaginar que em cima dela a gente vai colocar alguma coisa, eventualmente apoiar algo, e aí é melhor que esteja reto e não curvo. Então estamos aí tirando a curvatura da caixa de roda, fazendo uma caixinha de madeira e sobrepondo uma caixinha de madeira. Galera, e ao finalizar as caixas de rodas, o trabalho estará também finalizado. Pelo menos o trabalho que eu digo é essa forração interna aí. Esse é um dos momentos raros, eu utilizando prego e martelo. Normalmente a gente utiliza parafuso brocante. Enfim, tá aí, nosso carro já possui as paredes laterais e a forração do teto. E para você que acompanhou mais um vídeo do Casal Mundo Afora, eu deixo aqui o nosso muito obrigado. Valeu mesmo de coração. É uma satisfação e um prazer imenso quando a gente encontra pessoas que falam: tô assistindo, tô vendo, e o melhor de tudo, vocês estão me inspirando. Cara, é isso que a gente quer. A ideia é ser inspiração. Não somos profissionais, a gente está aprendendo na raça e mostrando para vocês que com boa vontade é possível. Valeu mais uma vez, muito, muito, muito obrigado.